Quando agora, Bolsonaro, a cada tentativa nossa de lançar sistemas de telesaúde, gente, é um WhatsApp, para garantir que meninas, durante a pandemia de Marajó, tenham acesso ao único serviço de saúde no país que funciona em telemedicina, que é em Uberlândia, com uma única médica nesse momento, sofrendo pelo menos 5 processos, dos quais nós respondemos para protegê-la, em que ela oferece aborto previsto em lei para meninas vítimas de incesto, vítimas de violência sexual ou mulheres em risco de vida por medicamentos. A cada semana nós temos que fazer uma resposta diferente de oposição a esse serviço. Quando nós falamos em educação sexual nas escolas, e o governo Bolsonaro fala que é abstinência. Abstinência significa saída das meninas das escolas por uma gravidez precoce não planejada. Significa a impossibilidade, de uma vacinação sobre HPV. Significa proteção de meninas e meninos sobre um crime de pedofilia. Significa, sim, falar de crianças e adolescentes e adultos em processos, em vivências de transexualização. O mundo do bolsonarismo nos confunde e diz que direitos reprodutivos é sobre acabar com o binarismo de sexo, é sobre lutar contra a natureza, é destruir as religiões, é sobre mulheres fazerem o aborto como métodos reprodutivos. A mulher que faz aborto no Brasil é uma em cada 5 aos 40 anos. É a mãe de vocês, é a irmã de vocês, é a avó de vocês. Contem uma em cada 5 mulheres que vocês conheçam aos 40 anos. Lembrem de 5 delas na festa de Natal. Vocês ainda têm depois do bolsonarismo, né? Mas 5. Contem uma. Ela já teria passado pela prisão. Se a lei penal consegue colocar a mão nela. Vocês podem me dizer, mas quem é a mulher que vai presa? Vai. A mais vulnerável, a mais preta e a mais pobre desse país. É sobre classe, é sobre raça, é sobre região. Quais são as que são internadas? É 500 mil de mulheres por ano no país. É o sistema prisional brasileiro que passaria pela cadeia, segundo a lei penal. Aborto é sobre o quê? É sobre retirar de matéria de política criminal uma necessidade de saúde das mulheres. O que faz o patriarcado, o que faz o conservadorismo, diz, esse é um tema sensível demais para a política. Olha os problemas que nós temos. Nós temos agora que fazer uma frente única contra o bolsonarismo. Não é hora de falar em aborto. Bem, para as mulheres comuns, aborto é desde sempre uma questão, porque é a ameaça da lei criminal para uma necessidade de saúde, da qual nós sabemos como resolver, inclusive sem os médicos, pela Organização Mundial de Saúde. O aborto por medicamentos ele é feito em casa, como esse serviço de Uberlândia agora, cobre todo o país que ali o chega, e que, claro, Damares insistentemente tenta derrubá-lo. Eu queria dar 3 evidências a vocês de por que direitos reprodutivos, mulheres, corpos, né, que menstruam, que se reproduzem, porque reprodução biológica esteve no centro do que é isso que chamamos bolsonarismo, porque toca a reprodução social da vida, toca como as famílias enriquecem, empobrecem, vivem a mobilidade social, porque depende de como as mulheres vão conseguir decidir como, quando, com quem vão ter filhos. Isso toca o quê? A escolarização das mulheres. Isso toca o quê? A escolarização dos filhos das mulheres. Há estudos evidentes que mostram que a escolaridade das mulheres, a escolaridade das mães é determinante para a mobilidade social das gerações futuras. É importante para rompimento de desigualdade. Isso toca o quê? A capacidade, pelas condições sociais, de possibilidade das mulheres exercerem o direito de decidir quando, com quem, como eu vou ter um filho, inclusive que não seja de uma violência sexual. As 2 pandemias, das quais o Brasil foi uma epidemia, né, de uma emergência global de caráter epidêmico, que foi Zika, e uma pandemia como a Covid nos mostra que nós somos o epicentro, em 5 anos, de 2 emergências sanitárias com impacto único nas mulheres. Vocês vão dizer, mas como se em Covid morrem mais homens? O Brasil é o epicentro da morte materna devido à Covid no mundo. No Brasil se morrem 2 vezes mais mulheres do que
todo o agregado mundial de por onde passou a pandemia. Quem são essas mulheres? De novo, pretas, pardas, pobres, nortes, nortistas. Elas morrem em um momento da vida em que elas se expandem para o futuro, que é a gravidez. Nós somos o epicentro. Nós fomos o epicentro de Zika. Nós não falamos mais de Zika. Zika não deixou de circular no Brasil. Os boletins epidemiológicos sequer são olhados. Nós tivemos alguns milhares de casos de recém-nascidos identificados com a síndrome congênita do Zika no ano passado, mas sequer mencionamos isso. Então, está no centro. Esteve no centro do que fez Bolsonaro, a misoginia, o patriarcado. O bolsonarismo foi desde sempre sobre gênero, sobre misoginia, sobre uma fixação com a sexualidade alheia, foi desde sempre sobre aborto. Damares não é uma figura bufonesca acessória ao bolsonarismo. Ela é a personagem que transita entre os mundos que a democracia, a frágil democracia brasileira, tem dificuldades de transitar. O mundo das pessoas de fé, o mundo do familismo na sua centralidade. E uma dimensão que nós, na esquerda, temos profunda dificuldade de entrar, porque nós falsamente convocamos isso como políticas identitárias, como políticas de fragmentação, como políticas que fazem a cortina de fumaça sobre as questões que importam, que são taxar os ricos.